Olá pessoal, me chamo Vitória Laís, faço parte do projeto Dança e Teatro em Porto Calvo. É uma pesquisa artística pedagógica a partir da Cambina Lagoana. Trata-se de um projeto de iniciação científica conhecido como PIBIC Júnior. Este projeto é contemplado pela FAPEAL e envolve estudantes do ensino médio de Alagoas. Somos da cidade de Porto Calvo e estudamos na Escola Nossa Senhora da Apresentação. Bom, meu nome é Fernanda e também faço parte do projeto da Cambinda, e o nosso projeto tem como foco pesquisar sobre a Cambinda porto-calvense e, em especial, a Cambinda do Mestre Ebinho. Esse documentário tem como foco homenagear o mestre e o seu trabalho prestado em todo esse tempo pela cultura da cidade. Olá, estamos aqui na Igreja Matriz de Porto Calvo, lugar de forte influência na cidade, e estamos aqui também com o professor Valdomiro. Professor, já que a igreja tem tanta importância, o senhor pode explicar para a gente como ela se relaciona com a Cambinda? Olha, alguns autores, eles não fazem a relação da religião com Cambinda. Mas a gente pesquisando, observa que existe uma relação muito forte. No meu tempo de criança, eu vi muito mestre de Cambinda chegar no palco e gritar assim: "Valei-me o seu São Benedito". Então, o São Benedito é um santo católico. Então, sempre existe aquela relação da Cambinda com São Benedito. Primeiro porque a Cambinda veio da África. É uma adaptação do folclore africano, que depois chegou em Pernambuco e transcorreu para Alagoas. Essa é a primeira versão. Se veio da África, o São Benedito é um santo negro. Então, a relação continua. Depois, São Benedito era um santo humilde. Ele chegou pobre no seminário lá e galgou posição e chegou a ser o superior do seminário. Então existe uma relação, não uma relação de fé, mas uma relação de cultura entre a Cambinda e a Igreja Católica. Então, professor, seguindo essa parte da como surgiu a Cambinda, a gente quer saber o que é a Cambinda e como ela surgiu aqui em Alagoas. Olha, a Cambinda é uma manifestação cultural muito lúdica, muito brincante. Ela não é tipicamente de Alagoas. Ela veio de Pernambuco, de uma cidade chamada Nazaré da Mata. Então lá dizem alguns pesquisadores que lá houve uma fome muito grande. Uma fome grande. E as pessoas passaram muita dificuldade. E depois de um certo tempo, veio a chuva e trouxe uma grande quantidade de peixes. E que esse peixe eles chamavam de cambinda, que é semelhante à nossa piaba aqui de Alagoas. Então, de lá, houve uma adaptação do folclore do maracatu de Pernambuco, que foi adaptada a cambinda para Alagoas. A influência forte é de Pernambuco, mas se desenvolveu mais em Alagoas. Então, começou por uma brincadeira, as pessoas comemorando a chegada da chuva, e as mulheres, principalmente as mulheres, porque a cambinda é uma dança tipicamente feminina. Ela tem a participação de homens, o mestre ou a mestra, né? O boneco, o palhaço, os percussionistas, mas a dança é tipicamente de mulher, que dançam tentando se agachar e sempre agarrada na aba da saia, como se estivesse catando piaba. A cambinda, entendeu? É assim que surgiu a cambinda. Pronto. Seguindo essa lógica dos mestres, o senhor pode nos dizer quais foram os importantes mestres da Cambinda aqui em Porto Calvo? Olha que nós tivemos muitos folcloristas que alavancaram tanto aqui para Porto Calvo como para outras cidades de Alagoas, como Champreta, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedra, Maragogi. Eles sempre têm essa influência muito forte da Cambinda. E aqui nós tivemos o seu Cocó, que chamava Mestre Cocó, o mestre Zé Mingu, o mestre Zaro, que era pai do mestre Valdir e avô do mestre Ebinho, certo? Tivemos também o senhor Zé Lelé, que era mestre de Cambinda, seu Chico Guabira também, que era um grande folclorista, e também tivemos uma mulher que também era mestra de Cambinda, que eu não recordo agora o nome dela, mas que nós tivemos também uma mestra de Cambinda aqui em Porto Calvo. E essas pessoas foram muito importantes, né? A Cambinda ela teve uma certa ascendência aqui em Porto Calvo e na região, mas depois teve uma decadência por falta de políticas públicas que ajudassem as pessoas, porque, como eu falei antes,
A cambinda era uma dança de pobre e precisava da gestão pública para poder regir, porque tem gastos. Mesmo as mulheres sendo vestidas de chita, mas chita é pago. Então eles perderam, algumas pessoas morreram e eles não tiveram o incentivo necessário para manter essa tradição viva até os nossos dias. Professor, o senhor disse que quem dança tipicamente são mulheres, certo? Então por que em Porto de Pedras são homens que dançam a cambinda e aqui em Porto Calvo são mulheres? A cambinda, justamente, a cambinda de homens lá de Porto da Rua e São Miguel dos Milagres, ela é o diferencial, é a graciosidade, é o lúdico do folclore. É a parte lúdica, é o contraste, porque a dança é de mulheres, mas lá quem dança são os homens, justamente para fazer o contraste, para dizer que o homem também pode dançar cambinda, mas na tradição a dança é tipicamente feminina. Professor, aqui fora, nessa parte aqui, era onde aconteceu as cambindas? Justamente aqui nesse cenário que você está vendo aqui, na frente da matriz, era onde aconteciam os grandes eventos culturais de Porto Calvo. Não somente cambinda, outras apresentações. Porque aqui havia um intercâmbio muito forte entre o padre da paróquia e um ex-seminarista que morava em Champreta. Então ele trazia várias atrações culturais. Nesta casa aqui morava o prefeito aqui. E justamente aqui ficava a arquibancada e lá embaixo, onde estão os carros ali, era onde os grupos se apresentavam. Grupo de taieira, grupo de marinheiros, de cambinda, várias apresentações. Certo? Então tudo isso aqui era como se fosse o quartel-general do folclore, tanto de Porto Calvo como da região norte de Alagoas e parte de sul de Pernambuco também, que participava, porque Pernambuco e Alagoas, outrora, era um estado só, uma capitania só. Depois é que os homens resolveram dividir, tá certo? Professor, uma última pergunta. O que o senhor acha que vai acontecer após o falecimento do mestre Ebinho? Você acha que a cambinda vai continuar ou ela vai desaparecer completamente? Olha, a família do Ebinho é precursora nesse folclore. O avô do Ebinho era o mestre Zário. Ele era um grande incentivador do folclore de Porto Calvo. Depois ele passou para o pai do Ebinho, que era o mestre Valdir. E ele tocava pífano, era um grande percussionista e também alavancou esse projeto de folclore de cambinda em Porto Calvo. Depois o Ebinho, a troncos e barrancos, mesmo levando trombada de um lado e do outro, ele conseguiu trazer a cambinda. Porque na política existe uma coisa muito chata. Quando você está do lado do candidato que ganha, você tem 4 anos do lado dele, é amigo dele. Quando você fica contra, você perde tudo. É o que acontecia com o Ebinho. Ele estava de um lado e às vezes o lado perdia. Então ele nunca teve um incentivo forte para fazer crescer, mas lutou até os últimos tempos. Eu imagino que a família dele, a Marta, a Zentinha, o Bal, o Amaro, o Zeca e a própria Dona Marina, que é a mãe dele, pode dar para não deixar morrer essa parte linda do folclore de Porto Calvo. Mas eu não vejo com muita esperança crescimento da cambinda de Porto Calvo. Porque ainda hoje a gente vê apresentação no PET. No PET. Aí depois acaba. Aí arma o projeto de novo. Acaba. Então a gente não vê um projeto de futuro. A gente vê sempre aquele projeto que, como fogo de monturo, levanta e depois abaixa. É o que a gente vê na cambinda de Porto Calvo. Infelizmente, já foi a melhor cambinda de Alagoas e hoje está capengando, pedindo socorro para não morrer. É isso que eu acho depois da morte do Ebinho. Tá certo? Certo. Oi, gente, bom dia. Me chamo João Vitor e sou aluno do PIBIC Júnior. Sou aqui da Escola Estadual Nacional de Apresentação da cidade de Porto Calvo, do estado de Alagoas. Eu estou aqui hoje com a minha amiga Everline. Everline, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Como você está? Bom dia, obrigado. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês para dar essa entrevista. Estou aqui para responder qualquer pergunta que você fizer sobre o meu pai e sobre as cambindas. Então, quero saber de onde surgiu seu interesse pela cambinda e em que idade você começou no ramo da cambinda.
Eu comecei as cambindas com meus 10 anos. O meu pai era professor de dança do PET, que significa Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, onde ele começou a cultura. Quando ele era professor de lá, eu sempre pedi para ele me matricular lá. Então ele fez isso, me matriculou e eu sempre dancei cambindas, coco de roda, pastoril, ciranda. O prazer é muito grande de estar ali dançando com ele. Eu ficava muito feliz em ver ele dançando, tocando comigo. Muito bom. Então, como você já falou que ele já tocava foguetes e outros tipos de danças, queria saber como que foi a história do seu pai nesse ramo, de onde surgiu o interesse dele e de onde veio. Já tinha alguém antes que já foi de passado em geração em geração. O meu pai começou a tocar as cambindas através do meu avô, que na verdade o meu bisavô se chamava Mestre Isaldo. Daí ele veio a falecer e passou para o meu avô, Valdir. Daí o meu avô faleceu e daí ele pediu para que o meu pai continuasse dando continuidade com a cultura de Porto Calvo. Foi o que meu pai fez. Só que exatamente faz 3 meses que meu pai faleceu e daí, antes de ele falecer também, e muito antes, eu sempre andava com eles para poder pegar algumas coisas que ele tocava, poder aprender. Hoje sim, eu posso dizer a vocês que eu sei tocar as cambindas, eu sei dançar, sei tocar o coco de roda, sei dançar. Então assim, eu farei de tudo, lutarei até o fim para dar continuidade à cultura de Porto Calvo. Então, como você já citou que quer dar continuidade à cambinda de Porto Calvo, eu quero saber em que a população poderia ajudar para dar mais visibilidade para a cultura que tem aqui na cidade. O que eu gostaria que a população fizesse era que me desse total apoio para me poder continuar com a cultura. Não quero deixar a cultura de Porto Calvo morrer. Então, assim, eu peço encarecidamente que cada um portucalvense me desse mão de apoio para me poder continuar com a cultura de Porto Calvo. Então, Everline, estou muito agradecido, não só por mim, mas também por toda a equipe do PIBIC Júnior, do nosso grupo de pesquisa. Estou muito agradecido por você estar aqui contando um pouquinho da sua história com o seu pai dentro da cambinda. Então, você sabe que o mestre Ebinho se foi, infelizmente. Sinto muito meus pêsames. E quero dizer que seu pai foi muito importante aqui na cultura de Porto Calvo, tanto para a cambinda e para outras danças aqui na cidade. Então, aqui deixo meu agradecimento e deixo aqui o espaço aberto para você contar o que você quiser a partir de agora. Muito obrigado. Eu estou muito agradecida não só por você, como toda a equipe que me fez vir até aqui para poder falar do meu pai. Eu sei que não é fácil. O meu pai era uma pessoa muito importante. Como ele era o filho mais velho da minha avó, a minha avó disse que ele ajudava muito ela. Ele sempre foi um homem batalhador, trabalhador. E até então meu avô pediu para ele continuar com a cultura de Porto Calvo. Isso foi o que ele fez. E eu tenho um prazer de continuar com essa cultura. Meu pai era o orgulho da família. A gente não é só porque é meu pai, mas sim, realmente ele era o orgulho da família. Ele fazia de tudo. Ele fazia o que ele pudesse. Então, assim, eu vou dar, sim, continuidade à cultura por ele, certo? Por ele, eu vou dar continuidade às cambindas, coco de roda, pastoril, por ele. Porque, como você disse, que ele era uma pessoa ilustre de Porto Calvo, o mestre Ebinho, como todos conhecem. Aqui em Porto Calvo, além dele, não teria ninguém que fizesse isso. Então, eu estou muito agradecida por vocês me chamarem até aqui para me poder falar do meu pai. Meu pai era um homem trabalhador, batalhador, ele fazia de tudo, se esforçava, sempre estava nessa cultura. Ele ia para todos os lugares. Justamente eu toquei com ele em Maceió, a gente foi para um programa, a LTV na sala de aula, eu fui tocar com ele. Teve outros dias também que eu fui tocar na escola Deputada Ceci Cunha, aí eu toquei com a minha irmã. Então, assim, eu darei continuidade, sim, à cultura de Porto Calvo. Então, dona Everline, estou aqui muito agradecido, não só por mim, mas também por toda a equipe. Estamos todos agradecidos por você ter tirado um pouquinho do seu tempo e ter vindo aqui contar um pouquinho da sua história e a do seu pai. Muito obrigado, pessoal.
Boa noite, senhor e senhora, tô chegando agora com minhas cambidas. Boa noite, senhor e senhora, tô chegando agora com minhas cambidas. As meninas já não vão embora, elas são as crianças da nossa escola. As meninas já não vão embora, elas são as crianças da nossa escola. Oh, boa noite, senhor e senhora, tô chegando agora com minhas cambidas. Boa noite, senhor e senhora, tô chegando agora com minhas cambidas. As meninas já não vão embora, elas são as crianças da nossa escola. As meninas já não vão embora, elas são as crianças da nossa escola. Eu ouvi uma roncaria, meu Deus, quem seria? Não era avião. Eu ouvi uma roncaria, meu Deus, quem seria? Não é gavião. Era um avião, tô vendo a luzinha, é nossa rainha que vem do Japão. Era um avião, tô vendo a luzinha, é nossa rainha que vem do Japão. Adeus, meu povo, adeus até outro dia. Adeus, meu povo, adeus até outro dia. Nosso Senhor Jesus Cristo era a nossa companhia. Nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa companhia. Adeus, meu povo, adeus até outro dia. Adeus, meu povo, adeus até outro dia. Nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa companhia. Nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa companhia.